E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre o XPML11 e o resultado, né, da nona emissão, que terminou com a captação ali de pouco mais de 560 milhões de reais, o que fez com que o fundo se transformasse no maior feed shopping da Bolsa. Então vamos lá, né, para a análise do fundo de hoje. Então o XPML11, ele é um fundo de shoppings, né, gerido pela XP Investimentos. Ele tem aqui, né, o Shopping da Bahia, Internacional Shopping, Cidade de São Paulo, tem diversos shoppings no portfólio. E aqui ele fala um pouquinho, né, informações gerais aqui, sobre o fundo. Então, nas informações gerais, ele fala sobre o início, né, então é um fundo recente, né, de 2017, tem 6 anos mais ou menos. Então já cresceu muito para se tornar o maior feed shopping na Bolsa, demorou pouco tempo. Né? O patrimônio líquido dele é quase 2 bilhões e meio. O gestor XP Vista, administrador também, né, XP, taxa de administração dele 0,75% ao ano. Então, tem alguns feed shopping que tem uma taxa mais elevada, tem outros um pouco menor. A taxa normal e tem uma taxa de performance aqui também. A performance dele é 20% sobre o que ser o benchmark dele é IPCA mais 6. Então, tem alguns comentários aqui do gestor. No mês de junho de 23, o fundo teve aí R$ 1.591 por metro quadrado, né? É o NOI, o resultado operacional do fundo. E o NOI caixa é R$ 119 por metro quadrado, ou seja, que realmente ficou para o fundo aqui. Então teve um crescimento ali de 10,7% e de 11,1% quando você compara com o mesmo período de 2022. Então, em agosto também teve o encerramento, né, da nona emissão de cotas do fundo e teve uma captação total líquida de 562 milhões de reais. Né? Então, isso fez com que o fundo se transformasse no maior fundo da Bolsa. Uma das coisas importantes para você observar aqui nos fundos, né, é justamente essa questão da distribuição de rendimentos. Né? Então, a DRE do fundo é importante você observar. A primeira coisa que você observa, a gente chama de top line, né, são as receitas. Então, a receita do fundo aqui está em torno de 23 milhões de reais, né? Em 12 meses, algo em torno ali perto de 238, né, milhões de reais. E as despesas, né, tá aqui, ó, 3 milhões e 900 e 45 milhões, principalmente despesas operacionais, que são para manutenção do fundo realmente, e a despesa financeira, né, que são despesas com CRIs. O fundo tem uma alavancagem. Ele fez a alavancagem para comprar alguns feed shopping. Essa alavancagem a gente vai ver um pouquinho mais à frente no relatório, né, como é que vai se dar a amortização dela, que é uma das coisas importantes para o investidor entender. Então, a distribuição média, né, em junho, 0,83 e em 12 meses, 0,78. Então, aqui a gente vê o fato relevante, né? Então, o fundo ele aproveitou, né, para realizar a amortização de cotas, né, do valor de 20 milhões. E essas amortizações, elas são importantes. Por quê? Porque o custo, né, da operação da alavancagem, ela acaba sendo elevado. Então, quando o fundo faz uma emissão, quando o fundo tem um dinheiro em caixa, muitas vezes esse carrego da dívida é mais alto, porque foi feito no momento que o mercado não era muito adequado. Então, eles acabam por ir quitando, né? Então, teve outra quitação, foi o pré-pagamento de operações compromissadas, né, no valor de 67 milhões. Então, aí foi quase 90 milhões que eles acabaram pagando, CDI mais 1,4% ao ano. Né? Então, a gestão ela pretende seguir com essa estratégia de desalavancagem, ela pretende diminuindo essa questão da alavancagem do fundo. Eu acho que agora vai ser um bom momento, né? Então, o valor patrimonial do fundo, né, estando abaixo ali do valor de mercado, vai conseguir fazer novas emissões, quitar essa alavancagem, né, e seguir a vida. Né? Eu acho que é um momento interessante aí para os FIIs de tijolo, de uma forma geral, fazer emissão. Então, a gestora estima aí um impacto mensal no fundo de aproximadamente 3 centavos por cota depois da quitação dessas dívidas. Então, deve melhorar um pouquinho aí a distribuição do fundo. Então, falado também, fato relevante aqui, da aquisição do Cidade Jardim, então é uma das grandes posições que o fundo tem aí, aumentou a posição, então ele aumentou de forma indireta mais 3%, né, do Shopping Cidade Jardim. E após essa conclusão, o fundo ele vai ter aproximadamente 20% aí do Shopping Cidade Jardim. Então, aumentou a posição nesse fundo, aqui da alavancagem. Após a conclusão da oferta, o XPML tornou-se o maior FII listado do setor de shopping centers da B3. Então, para termos de comparativos ali, ele ficou com 2,5 bi, né, de capitalização de mercado, patrimônio líquido, e o HGBS 11 está na faixa de 2,2 bi, né? Então, são os maiores feed shopping da Bolsa. Então, eles estão crescendo, né? Então, aos poucos, eles estão crescendo. Algumas inaugurações de loja, que eles vão falando aqui, ó. Então, resultado financeiro. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem para observar
quando você vai fazer a análise do fundo. Então, a gente vê aqui a receita de locação, e essa receita de locação é interessante que ela venha aumentando, né, ano após ano. A gente teve um aumento dessa receita, mas muito porque também ele comprou outros shoppings, né, aqui no finalzinho, e essa compra foi com dinheiro emprestado, né? Então ele aumenta a receita, mas aumenta também a despesa. Essa parte aqui de baixo ela acabou aumentando um pouquinho também, tá? E aí, por isso que eles estão querendo desalavancar. Compra em um determinado momento e desalavanca em outro momento. Então a gestão consegue fazer isso, ela entrega valor para o cotista. Então tem aqui a evolução do valor da cota e o valor médio diário de negociação, né? Então você vê que o valor patrimonial da cota ele veio diminuindo, né? Sai de 102 para 98, o valor de mercado da cota ele veio em torno ali do valor patrimonial, né? Então era um pouco mais baixo que ano passado, tinha acabado recém saído da pandemia, e hoje aqui está com um ágio, né? Está com um ágio interessante já aqui com relação ao valor patrimonial. Então a liquidez do fundo é muito boa, né? Perto de 8 milhões por dia, e esse último ano teve um giro de cotas. O que significa? As pessoas compraram e venderam aproximadamente 44% das cotas do fundo. Então teve um giro bem elevado aí na quantidade de cotas, né? Compra e venda de cotas no mercado secundário. Carteira de ativos do fundo, aqui é o custo da dívida dele, né? Então foi utilizado aqui para adquirir o Catarina, né? O Cidade Jardim e o Shopping Bahia. Tá? Então esses três aí, esses três shoppings, eles foram utilizados aí em CRIs para poder fazer a aquisição deles. Né? Um prazo aí de 15 anos. E tem indexador, PCA mais 7,3, PCA mais 6,87, CDI mais 2,75. Né? Então, essa dívida aí que o fundo tem que pagar. E aqui tem o fluxo de amortização. O que é esse fluxo de amortização? É quanto que você tem que amortizar do valor principal da dívida, né? Fora os juros. Então, você vê que essa amortização aqui, ela vai crescendo ano após ano. Né? Então, chegar até no máximo aqui, que a gente vê que o vencimento aqui é em 33, né? Dessas dívidas aqui, ó, dessas duas primeiras aqui. Então, em 33 tem um vencimento importante. Aí, a partir de 2034 aqui já diminui bastante o fluxo de amortização. Então, o fundo ele pode carregar essa posição assim, ou então ele pode diminuir. Mas só que você vê que esse ano, né, só para ter um nível de entendimento aqui, ó, 90 milhões, né, vai ser no ano de 2033. Então, a gente voltando lá na DRE, voltando aqui na DRE, você tem uma noção de quanto que vai ser por ano aqui, ó. Então, aqui a despesa do ano aqui, ó, com despesa financeira foi 26, né? Então foi 26 milhões nos últimos 12 meses. Em 2033 vai para 90. Então você vê que aumenta bastante isso. Então vai diminuir a distribuição do fundo. Por quê? Porque além do juro tem amortização. Lógico que depois que quita a amortização, você tem, né, o fluxo de caixa que os shoppings geram, você vai ter um retorno maior. Mas até lá você tem um impacto, né, na distribuição. Então normalmente os fundos ali eles buscam diminuir essa questão da alavancagem ao longo do tempo, e a gestão ela já mostrou aqui no relatório que ela está com intenção realmente de diminuir, né, a alavancagem do fundo, passando de pouco em pouco. E aí a gente vê aqui quais são os FIIs que geralmente são mais importantes, são mais concentrados. Então a gente tem o Catarina Fashion Outlet, tem 15% do resultado aí do fundo, né, da carteira do fundo, e 14% ali para o Shopping Cidade Jardim. Internacional Shopping aqui é o terceiro, né? A gente vê aqui o terceiro shopping aqui com 10%, então esses 29, 39, só esses três shoppings aqui são quase 40% do resultado do fundo. Aí a gente vê a diversificação regional, a maioria aqui é Sudeste, né? 64%, e Nordeste 25% e Norte 11%. E também a diversificação por administradores, né? Tem vários administradores dos shoppings que o fundo detém. Aqui tem um breve histórico, né, do shopping, quais são os ativos que ele foi comprando. Então a gente vê desde dezembro de 2017 aqui, a gestão é bastante ativa, né, comprando e vendendo ativos. Então saiu comprando logo de início, né, e depois ele vendeu algumas posições ele mais no final, mas foi crescendo bastante ao longo do tempo. Então, esses são os shoppings do fundo, a Catarina Fashion Outlet, que é um dos mais importantes aqui, né, Shopping Cidade Jardim também. Então esses são shoppings grandes, importantes para o fundo. E tem esse aqui, ó. Então aqui a gente consegue ver pelo trimestral, esse aqui é o informe trimestral aqui do fundo. A gente consegue ver algumas coisas. Por exemplo, o percentual de vacância, né? Então eles publicam aqui o percentual de vacância que cada fundo tem. Então o Caxias Shopping tem 16. E aí você vê mais ou menos os shoppings, quando o shopping, lógico, tem uma vacância maior, ele tem um resultado menor, né? Então os shoppings mais importantes do portfólio, o Catarina Fashion Outlet, a vacância dele é 0. O shopping Cidade Jardim, 0,2%. E outros shoppings têm uma vacância bem maior. O Plaza Sul, o Plaza tem 14,5%.
O Caxias Shopping, né, tem 16% de vacância. Então, esse tipo de dado aqui é interessante a gente observar quando vai fazer a análise dos fundos. Então, é isso que a gente tinha para falar para vocês aí a respeito do XPML11, né, divulgação desse último relatório gerencial, se tornando, então, né, após a nona emissão de cotas do fundo, o maior feed shopping da Bolsa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tem um relatóriozinho de fundo imobiliário, que a gente fala um pouco, né, sobre a nossa carteira recomendada e o acompanhamento semanal que a gente faz sobre os fundos, e ele fica aí no link abaixo aí do vídeo. Um grande abraço, fique tranquilo.